Oi, Cecília. Oi, pessoal da turma. Esse vídeo é a minha resposta para a tarefa 3, que é um dos modelos de avaliação do curso, né, de Fundamentos de Matemática 3 esse semestre. E eu sou o Guilherme. E para realizar a tarefa, as instruções que nós tivemos foram de gravar um vídeo mostrando como que a gente resolveu um determinado exercício. O exercício que eu fiquei responsável foi um exercício da lista referente às semanas 5 e 6, que era sobre funções. O exercício 9 e o item F. O exercício 9 diz: verifique a injetividade sobre a bijetividade de cada função abaixo, justificando sua resposta. E o item F diz que f de x é igual a x² mais x mais 1, se x for maior ou igual a menos 1, ou menos x menos 1, se x for menor que menos 1. A função f é formada por duas regras de equivalência, que eu chamei a primeira de h de x igual a x² mais x mais 1, quando x é maior ou igual a menos 1, e a segunda que eu chamei de g de x igual a menos x menos 1, quando x for menor que menos 1. Com isso, a gente pode verificar o domínio da função. Para o h de x, que é x² mais x mais 1, quando x é maior ou igual a menos 1, nós temos que o domínio de h vai ser igual ao intervalo fechado em menos 1 e aberto no mais infinito, com resposta nos números reais. Ela vai ser definida por x² mais x mais 1, para todo x pertencente a esse intervalo, que é fechado em menos 1 e aberto até o mais infinito. Aqui embaixo tem um esboço da função, né, do gráfico dela. E eu fiz a mesma coisa para g, que está aqui, o da g de x, que ela é definida por menos x menos 1 quando x é menor que menos 1, e o domínio dela é aberto no menos infinito e aberto no menos 1 com respostas de números reais. Ela é definida por menos x menos 1 para todo x pertencente a esse intervalo, que é aberto no menos 1 e aberto no menos infinito. Assim, o domínio da função f se dará pela união dos domínios das funções h e g que a formam. O domínio de f, então, é a união do domínio de g com o domínio de h. Ou seja, a união de aberto no menos infinito, aberto em menos 1, com fechado em menos 1 e aberto no mais infinito. O domínio de f, portanto, é o conjunto dos números reais. Note que não tem nenhum espaço vazio nesse intervalo, porque a gente tem o menos 1 aberto no domínio de G, só que ele está fechado no domínio de H. E quando a gente faz a união desses dois conjuntos, ele pertence ao conjunto. E assim a gente cobre todo o conjunto dos números reais, né, indo de menos infinito até o mais infinito. O contradomínio de f também é o conjunto dos números reais, porque é onde as respostas das funções estão contidas. Aqui é o gráfico da função f, né, com as duas funções já desenhadas. Aqui é a função g, aqui a gente tem um ponto aberto, né, já que o menos 1 não pertence à função g. E aqui a gente tem um ponto fechado, que é o ponto P, já que o menos 1 pertence a h e não a g. Aqui é a definição da função novamente. Aí a gente começa a se perguntar, f é uma função injetora? Para ser injetora, cada elemento onde a função f for aplicada precisa corresponder a um elemento único do contradomínio. Em outras palavras, se f de x é igual a f de z, temos que necessariamente x é igual a z. Para verificar isso, precisamos validar a injetividade de h de x e g de x, já que essas duas funções são as que formam a função f de x. A função g de x será injetora se satisfazer a g de x igual a g de z, implica que x é igual a z. Então, para provar isso, a gente toma um x e um z pertencentes ao domínio de g. Ou seja, nós chegamos que g de x é igual a menos x menos 1 e g de z é igual a menos z menos 1. Pela hipótese, a gente tem que o g de x é igual ao g de z. Então, a gente iguala essas duas funções. Menos x menos 1 vai ser igual a menos z menos 1. A gente soma 1 dos dois lados e a gente chega que menos x é igual a menos z. Aí a gente multiplica por menos 1 aqui, e a gente chega que x vai ser igual a z. Ou seja, com isso a gente prova que g de x é uma função injetora. Quer dizer, a primeira parte da f é injetora. Agora a gente tem que verificar se a h, né, a segunda parte da f também é injetora, para concluir que a f é, de fato, uma função injetora. A função h de x será injetora se satisfazer h de x igual a h de z, que implica que x é igual a z. Quando a gente toma um x igual a menos 1 e um z igual a 0, a gente tem que o h de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 1. E isso vai dar igual a 1.
E quando a gente toma um h de 0, a gente tem 0 ao quadrado mais 0 mais 1, que também é igual a 1. A gente tem aqui que h de 1, h de menos 1, perdão, é igual a h de 0. Mas menos 1 é diferente de 0. E h de x, portanto, não é uma função injetora, já que ela tem dois elementos no domínio se relacionando ao mesmo elemento no contradomínio. Aqui a gente tem uma visão no gráfico, né? Eu traço aí o ponto B e o ponto P, que são os pontos referentes a h de menos 1 e h de 0, e essa linha reta mostrando que eles estão na mesma altura, ou seja, relacionando-se com o mesmo elemento do contradomínio. Como temos que g de x é injetora e h de x não é injetora, a gente conclui que f de x não vai ser uma função injetora, já que uma das partes dela não é injetora, portanto, ela não vai ser injetora por completo. Aí, continuando, nós nos perguntamos se f é uma função sobrejetora. Para ser sobrejetora, os elementos do contradomínio de f devem ser correspondidos por pelo menos um elemento do domínio de f, ou seja, a imagem de f deve ser igual ao seu contradomínio. Como temos o conjunto dos números reais no contradomínio, podemos verificar que não há elemento do domínio de f que se relacione com qualquer valor f de x negativo. Ou seja, tome f de x igual a menos 1. Isso é, a h de x vai ser igual a menos 1 ou a g de x vai ser igual a menos 1, para que o menos 1 esteja contido em f de x. Com h de x igual a menos 1, não existe um x pertencente ao domínio de h, tal que x ao quadrado mais x mais 1 seja igual a menos 1. E o mesmo acontece com g de x igual a menos 1. Não existe um x pertencente ao domínio de g, tal que menos x menos 1 seja igual a menos 1. Portanto, como nem h de x e nem g de x assumem valores negativos, o domínio de f de x não possui correspondência com todo o seu contradomínio, só com uma parte dele. Logo, f de x não é sobrejetora. Aqui é uma imagem que eu coloquei para mostrar que a parte dos negativos, né, no eixo y, não pertence à imagem de f, mas ela pertence aos números reais, que é o contradomínio de f. Então, e isso justifica que ela não é uma função sobrejetora. Como f de x não é uma função injetora e nem uma função sobrejetora, ela também não se classifica como uma função bijetora, já que para isso ela precisa ser as duas ao mesmo tempo. E isso conclui a minha resolução do exercício. Obrigado, gente.